Graça e paz de Jesus. Iniciaremos agora o módulo 6 da disciplina hermenêutica. Nesta aula nós adentraremos nas Escrituras tratando sobre as figuras de linguagem ou os exemplos de figuras de linguagens encontradas na Palavra de Deus. Falaremos também dos significados das seguintes expressões ou das seguintes figuras de linguagem: metáfora, metonímia, personificação, chamada também de prosopopeia, ironia e hipérbole. Vamos iniciar falando sobre metáfora. O que é a metáfora? A metáfora ocorre quando há a relação de similaridade entre sentido literal e figurado, ou seja, há alguma semelhança entre as partes que são tratadas numa determinada frase. Então, por exemplo, quando nós lemos no Salmo 84:11, o Senhor Deus é sol e escudo. Como nós podemos compreender aqui essa comparação entre Deus, que é considerado aqui, né, como sol? Deus é sol e escudo. Que elementos aqui nós podemos utilizar de comparação? O sol nós podemos compreender como um astro que produz luz, ilumina. E o escudo é um instrumento de proteção e defesa. Então, quando nós lemos esse versículo, né, esse trecho do versículo de Salmo 84:11, nós temos aí uma comparação a Deus como sendo quem nos ilumina, aquele que é luz para nós, para as nossas vidas, luz para o seu povo, Israel, como luz para as nações. É o nosso Deus. E também aquele que nos protege do inimigo. Observe também esse outro exemplo em Jeremias 50, versículo 6. Meu povo tem sido ovelhas perdidas. Que similaridade há entre o povo de Israel, conforme Jeremias utiliza aqui, quando ele se refere a povo, e as ovelhas perdidas? A ovelha perdida é aquela que se desgarrou do seu pastor, aquela que não está mais ouvindo a voz porque está distante e está sujeita aos perigos desta vida e até mesmo à morte. Quando Jeremias utiliza esta comparação ou a similaridade entre a ovelha perdida para Israel, ele está querendo dizer que o povo de Israel havia se desviado dos caminhos do Senhor, ou havia se afastado de Deus, o seu pastor. E estando longe de Deus, o povo estava sujeito à opressão, sujeito aos ataques do inimigo e sujeito a se tornar presa fácil pelos outros povos. Isso de maneira literal, como de fato aconteceu em muitas ocasiões. Observe ainda esse outro versículo, 1 Pedro 1:24, porque toda humanidade é como a relva. Que similaridade há entre humanidade e relva, ser humano e relva? Nós podemos aqui entender a expressão como de brevidade de vida, como fraqueza, como sujeita, ou que deve ser sujeita ao Criador. Então, a humanidade, em sua fraqueza, em sua brevidade de vida, é comparado aqui pelo apóstolo Pedro como a relva, ou como a erva, né? Como diz a palavra de Deus, seca-se a erva e cai a sua flor, porque são seres com vida frágil, com vida, podemos dizer assim, vida curta, vida passageira. E assim é comparado à humanidade. Nós destacaremos também a metonímia, e nós entendemos a metonímia é quando há relação lógica entre os termos, ou há uma interdependência entre as duas coisas. Então, lembra daquela parábola do rico e Lázaro, quando
o rico pede a Abraão para que envie uma mensagem aos seus irmãos, para que eles tomem consciência de que há um mundo de sofrimento para aqueles que não seguem a Deus ou que não conhecem a Deus, um mundo que naquela parábola é o inferno. Abraão responde para o rico: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Naquele momento, eles não tinham mais de fato Moisés e os profetas. Mas quando Abraão usa essa expressão Moisés e os profetas, ele está se referindo aos escritos deixados por Moisés, que são os 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e os livros proféticos. Então, eles deveriam observar o que a palavra de Deus está declarando. E aí a expressão é compreendida como uma metonímia, porque ele utiliza a obra do autor para falar, ou ele utiliza o autor para falar da obra, e muitas vezes o inverso. Como nós falamos há pouco, no exemplo do dia a dia, acerca de um livro, quando nós falamos você lê o Machado de Assis, na realidade você não lê o Machado de Assis, você lê a obra do Machado de Assis. Da mesma forma que não se lê Moisés, não se lê os profetas, mas se lê os escritos de Moisés e os escritos dos profetas. Nós temos também um exemplo de metonímia em 1 João 1,7, quando João faz uso dessa figura, pondo o sinal pela realidade que indica o sinal, ao dizer, olha só, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, pois é evidente que aqui a palavra sangue indica não apenas a morte ali, mas toda a paixão de Jesus Cristo, a morte expiatória, que foi a única coisa capaz de satisfazer a justiça de Deus, e a morte que seguiu a ressurreição. Então nós temos aí 2 casos de metonímia. Lembrando que no livro referência você encontrará muitos outros exemplos acerca de cada figura de linguagem e você poderá aprofundar mais na temática. A terceira figura de linguagem que nós vamos tratar é sobre a personificação. É quando se atribui características humanas a seres inanimados, abstratos ou coisas. Então, por exemplo, quando nós lemos em Isaías 55:12, os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. O que nós podemos entender aqui? É possível que os montes façam isso de fato? Ou as árvores do campo façam isso de fato? Não. Aqui, toda a obra de Deus, toda a criação está sendo relatada como quem presta honra a Deus, como quem louva e adora ao Senhor, utilizando, obviamente, não ações comuns dos montes ou da árvore, mas ações humanas, dizendo que os montes cantarão a Deus e as árvores do campo baterão palmas. Atribuir qualidades ou características humanas ou ações humanas nesse caso aqui, obras criadas por Deus. Outro caso de personificação que nós vemos na palavra de Deus está no Salmo 85, versículo 10 e 11, onde se faz referência à abundância de bênçãos no reinado de Cristo. E os termos são os seguintes: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Então, é nítido aqui que o reino de Cristo é um reino de paz, de prosperidade, um reino de abundância, de felicidade plena. Então, aqui nós temos a graça e verdade, justiça e paz unidas, em intimidade. Só que não são, o termo não é próprio de graça e verdade.
porque eles não são capazes de se beijar. Mas é usado aqui uma figura de linguagem conhecida como personificação. Uma outra figura que nós podemos encontrar na palavra de Deus é a ironia. Ocorre quando se expressa o contrário do que se quer dizer, porém sempre de tal modo que se faz ressaltar o sentido verdadeiro. Então, nós podemos aparentemente trazer uma palavra que tem um sentido, mas na realidade o que se pretende dizer é uma ironia, porque a palavra não expressa de fato o que é. Vejamos um exemplo para tornar mais claro para nós esse significado. Paulo emprega essa figura quando chama os falsos mestres de os tais apóstolos, dando a entender ao mesmo tempo em que de nenhum modo são apóstolos. Então, dizer que um falso mestre é apóstolo é uma ironia, porque na realidade eles não são apóstolos. Então, Paulo está dizendo aqui, usando um termo, porque eles se achavam como tendo autoridade de ensinar as pessoas, mas estava ensinando doutrinas erradas ou heresias. Por isso que Paulo usa esse termo, né? Os tais apóstolos. Mas na realidade eles não eram apóstolos. Um exemplo muito interessante de ironia nós vemos naquele momento dramático do Monte Carmelo, onde Elias e os 450 profetas de Baal, ali tem aquele duelo, né, que podemos dizer assim, Elias em nome do Deus de Israel e os 450 profetas de Baal ali representando Baal e Azerá. Então Elias, num dado momento, diz aos sacerdotes de Baal: clamai em altas vozes e despertará, dando-lhes a compreender por sua vez que era de todo inútil gritarem. Na realidade, Elias sabia que o grito deles não resultaria em nada, porque Baal não é Deus e não poderia ouvi-los mesmo que eles gritassem. Então Elias aqui está utilizando a ironia, não, esse recurso, essa figura de linguagem chamada de ironia. A hipérbole é uma outra figura muito utilizada nas Escrituras e nós podemos ver isso em Gênesis 22, 17, parte A. Esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Então, aqui, e a figura de linguagem fala realmente de um exagero intencional ou até mesmo, em alguns momentos, de uma diminuição acerca da verdade das coisas, de maneira intencional também. Aqui no caso, Deus está falando a Abraão, quando existia Abraão e Sara, e Deus diz para ele: olha, vocês serão, a sua descendência será maior do que as estrelas do céu e as areias do mar. Então, é um número infinito que existe de estrelas, mas Deus diz aqui, usa essa hipérbole, esse exagero intencional para dizer que Abraão seria pai de uma grande nação ou com uma descendência muito numerosa. Um outro versículo que nós destacamos aqui é a hipérbole, se encontra no Salmo 119 e versículo 136, quando o salmista diz: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Será que é possível, de fato, um rio correr dos nossos olhos? Absolutamente não. Mas o salmista está destacando aqui um choro contínuo, muitas lágrimas derramadas, quando ele estava observando que a lei de Deus não era obedecida. Então nós concluímos esta etapa. Falaremos mais sobre a figura de linguagem na próxima aula. E destacaremos outras figuras. Nós falamos hoje, nesse momento, sobre metáfora, metonímia, personificação, ironia e hipérbole. Trouxemos aí os significados e alguns exemplos dessas figuras que nós encontramos na palavra de Deus. Quero deixar com você uma pergunta dentro do que nós tratamos, que é a seguinte: no versículo, os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas, nós temos aqui um exemplo de quê?
de personificação, letra A, hipérbole, letra B, metáfora, letra C, ou zoomorfismo, letra D. Anote sua resposta e eu pedirei a você que depois passe em tempo oportuno. Deus abençoe grandemente e até a próxima aula.